Fala pessoal, tudo bem? Então pessoal, nesses últimos vídeos que eu tenho feito, eu tenho mostrado para vocês o problema dessa expansão gospel, no Brasil, O primeiro vídeo eu falei sobre a ciência. A gente vê várias pessoas falando de argumentos anticientíficos, como Marco Erbelin, Rodrigo Silva, que agora estão dando muito palco para eles, para atacar a ciência. Depois eu falei do problema do racismo, que as igrejas também adotam uma teologia racista, que de certa forma ajuda a influenciar a sociedade. Falei também do problema econômico, pela isenção de impostos. Como eu falei, uma crescente, cada dia se abre mais igrejas no Brasil, daqui a pouco ninguém mais vai querer ter uma padaria, uma mecânica, uma farmácia, vai todo mundo querer ter igreja, porque além de ser mais vantajoso, não paga imposto. E agora eu vou falar um pouco do problema psicológico, das igrejas. As igrejas, quando elas surgem após a reforma protestante de Martinho Lutero, para mim o primeiro problema que aconteceu nessa divisão, da separação da igreja católica, primeiro é a questão da literalização da Bíblia. A Bíblia, pessoal, ela é um conjunto de livros, ela tem vários autores, ela tem alegorias, ela tem fábulas, ela tem epopeias, enfim, livros poéticos. A Bíblia é um conjunto de livros. Um padre católico, ele estuda de 9 a 10 anos para se tornar um padre. Então o padre ele tem um pouco mais de coerência sobre isso. Se você conversar com um padre, ele vai falar para você, olha, muita coisa aqui na Bíblia não é verdade, não é literal, filho. São só histórias adaptadas para transmitir uma mensagem para o povo, etc. e tal. O padre Quevedo dizia muito isso. Ele falava que a Bíblia tem erros, tem absurdos, tem contradições, etc, etc, etc. Uma vez eu conversei com um padre, eu até perguntei para ele, por que o senhor continua sendo padre se o senhor sabe que ali na Bíblia muita coisa não é verdade? Ele falou que a missão da igreja, na visão desse padre, era conduzir a comunidade para um caminho do bem. Então não importa se o que está ali é verdade ou não. Foi colocado ali para transmitir uma mensagem, um ensinamento. Não precisa ser realmente literal. Aquele teólogo que eu já falei para vocês, que é espírita, o Dr. Severino Celestino, ele falava que quem pega a Bíblia como literal é que nem um homem que vai no campo recolher grãos, aí ele pega a palha e deixa o grão no lugar. Já o padre Quevedo dizia assim, o padre Quevedo dizia que tomar a Bíblia ao pé da letra é uma falta de respeito com os autores da Bíblia. Como de fato é verdade, porque eles não tinham intenção de pegar e criar aquelas histórias para serem tomadas ao pé da letra. Às vezes era só para transmitir mensagens. Já no meio protestante aconteceu o contrário. Quase todas as igrejas de lá para cá, elas tomam a Bíblia literalmente ao pé da letra. Eles não sabem fazer uma separação daquilo que é uma história para transmitir uma mensagem ou daquilo que é literal. Como, por exemplo, tem a gente aí falando defendendo que uma cobra falou, a cobra lá do Éden, só porque está na Bíblia e eles acreditam que a Bíblia é sagrada. Então é sério, quer dizer que se eu tiver uma fé religiosa eu tenho que comprar o pacote todo. Eu tenho que defender que a cobra é um animal que nem tem cordas vocais, mas eu tenho que defender que ela falou. E aí vem os malabarismos. Não, amadinha, ele era um ser espiritual que estava tomando conta da cobra. Vocês estão entendendo? Aí tem gente que defende que um homem ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, que um senhor idoso fez uma arca que coube todos os animais da terra, que tinha uma torre que chegava até o céu, que incomodou até o próprio Deus, que tem um dragão voador no céu, lá no Apocalipse, que virgens podem engravidar, etc, 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 etc. Aí a pessoa compra o pacote todo, porque a pessoa toma a Bíblia toda como literal. Aí é complicado, pessoal? Você vê pessoas adultas defendendo cobra falante. Então isso causa um impacto no psicológico dessas pessoas também, porque elas começam a acreditar em absurdos, que podem se tornar até perigosas, Como dizia Voltaire, eu já postei aqui essa frase, Quem te convence a acreditar em absurdos pode te convencer a cometer atrocidades, como aquela mãe de santo na Bahia, que eu falei no outro vídeo, que foi morta por intolerância religiosa de membros da Assembleia de Deus. Outro ponto que eu critico muito nessa expansão gospel psicológica é a questão de demônios. A expansão gospel que teve no Brasil, com a Igreja Universal, eles começaram a convencer as pessoas que tudo é culpa do demônio. Tudo é o demônio. A pessoa perdeu emprego é o demônio, o cara bebe é o demônio, o rapaz homossexual é o demônio, o marido brigou com a mulher é o demônio. Se a pessoa tropeçar numa pedra é o demônio. Tanto que alguns anos atrás, quando tinha a TV Manchete, eu não lembro que época era, acho que é meados de 88, 89, se não estou enganado, mas foi anos atrás. A Manchete fez uma matéria jornalística na TV sobre essa expansão gospel, onde eles estavam falando justamente isso, que essas igrejas evangélicas elas se expandiram pregando um tipo de demonologia, onde tudo é culpa do demônio. Sendo que nem existe demônio na Bíblia, Mas eles convenceram boa parte da população brasileira que demônios existem e eles são os responsáveis praticamente por tudo. Na parte teológica, eu já falei aqui para vocês que isso seria um pecado, Porque eles estão diminuindo Deus como se Deus não fosse nada e esses seres fossem tudo.
sendo que a maior luta de Deus na Bíblia, ali através de seus profetas, era provar que só tem um Deus e só ele tem poder. Você pode ver lá o desafio de Elias. O que Elias estava fazendo? Ele queria provar que Baal não tinha poder nenhum. Os evangélicos fizeram o oposto. Eles tentam provar que os demônios e seres espirituais são poderosíssimos e são responsáveis por praticamente tudo. Então Deus, nesse caso, além de ser um Deus mau, esse Deus não teria poder nenhum. Os demônios é que teriam poder. Fora que seria meio absurdo, né, gente? Por exemplo, nós estamos num planeta com 8 bilhões de pessoas. Então, se uma pessoa acredita que todo mundo tem demônio, exceto quando vai na igreja e expulsa esse demônio, então quer dizer que nós estamos num planeta com mais de 8 bilhões de demônios? Fora os que pegam nos animais, como a serpente do Éden. Seria muito demônio, né, pessoal? Haja demônio, e que Deus bondoso ia colocar suas criaturas num planeta cheio de demônios. É o mesmo que um casal contratar o casal Nardoni para ser babado dos seus filhos, ou contratar a Suzane Richthofen para ser a cuidadora dos seus pais. Olha, amor, achei uma cuidadora de idosos que vai cuidar da mamãe, muito boa. O nome dela é Suzane von Richthofen. Não faria sentido, né, pessoal? Então vocês veem que eles mesmos, eles mancham até a imagem do próprio Deus que eles dizem acreditar, né? Isso na parte teológica, né? Que Deus falou assim, não tomarás o meu nome, Shem, caráter em vão. Mas eles praticamente eles acabam com a imagem desse Deus, porque esse Deus é um Deus sádico, que deixa suas criaturas aqui no mundo cheio de demônios e seres espirituais. E isso, pessoal, tem a parte cômica e a parte perigosa. A parte cômica é que você vê cada absurdo, sabe, que chega a ser cômico. Que nem uma vez eu contei, né, postei no meu grupo, quando eu tinha, um vídeo, né, de um senhor e uma senhora que eles se esbarraram na rua. Acontece, às vezes você está com pressa e você esbarra em alguém. Só que os dois eram evangélicos. Aí ficou um tentando tirar o demônio do corpo do outro. Eu sei que é você, Satanás, sai desse corpo em nome de Jesus. Aí ele dizia, não, eu sei que é você que está com o diabo aí, sai em nome de Jesus. Ficaram meia hora nessa queimação tentando queimar o diabo do outro. Por um simples esbarrão na rua, que era só pedir desculpa e pronto. Oh, desculpa, foi sem querer. Mas eles conseguiram ter a mente encurtida de que o mundo é povoado de demônios e seres espirituais. Parece aquele filme Matrix, sabe? É um mundo que não existe, só existe na cabeça deles. Um mundo que é falso. Outra vez, né, eu postei um vídeo também há muitos anos atrás, de uma casa que estava começando a ter umidade na parede. Acho que choveu, começou a ter umidade. E essa parede parecia uma silhueta, né, aquela umidade na parede. Aí a família ficou apavorada, que achou que aquilo era um demônio. Ficaram um tempão ali queimando uma umidade na parede. Sai, sai em nome de Jesus, era só uma umidade na parede. Mas é isso que eles fizeram. Eles fizeram toda uma sociedade maluquinha, achando que tem demônios e espíritos em tudo que é lugar. Agora, a parte perigosa disso, fora a parte cômica, é quando as pessoas começam a colocar a vida em risco. Que nem, por exemplo, uma vez tinha uma menina, eu já contei essa história aqui também, que ela estava cuspindo bolas de sangue pela boca. Isso deve ser algum tipo de hemorragia. Vai ver, ela caiu, bateu, machucou alguma coisa por dentro, então ela começava a cuspir bolas de sangue pela boca. Os pais dela, que eram evangélicos, em vez de levar ela no médico, ficaram orando por ela, porque acharam que era uma possessão demoníaca. Não deu 2 dias, a menina morreu. Era só ter levado no médico, o médico ia tirar um raio-x, ver se fraturou alguma coisa tal. O médico ia ajudar a socorrer a menina. Mas não, eles ficaram orando. Imagina então a menina ficar praticamente 2 dias com dores horríveis e morrer porque seus pais não te levam no médico. Imagina o psicológico desses pais também, de saber que perderam uma filha querida por ignorância. E o pior é que esse não é o único caso. Eu seguia no Facebook antigamente uma página chamada Ateia. E periodicamente a Ateia postava esses casos lá, de pessoas que se recusavam a levar filhos no médico, ou parentes, ou amigos, porque achavam que doenças são causadas por demônios e ficavam orando para curar. Vocês estão entendendo? É isso que eles fizeram. Criaram um mundo cercado de demônios e seres espirituais para tudo que é lado. Então você começa a ver essas explosões, né, de loucuras no Brasil todo. Então é complicado, né, pessoal? Isso causa um banco psicológico muito grande nessas pessoas. Eu tenho até uma amiga que é neurocientista, que eles fazem até estudos sobre isso, né, para provar como que a crença começa a causar afetar, né, a sua capacidade neurológica, até o seu senso crítico, capacidade de racionar, etc. Então isso realmente existe, já tem estudos que estão analisando essas coisas, porque realmente é bizarro. Você imagina um mundo cheio de demônios. Em contrapartida, em outras culturas você não tem isso, como eu já falei. Tem pessoas, por exemplo, no Egito, pobres, eu vi um documentário uma vez, que elas moram em cemitérios. E lá tem aqueles cemitérios que tem aquelas construçõezinhas assim, né, para colocar o túmulo dentro. Moram lá numa boa. Nunca vem demônio, nunca vem fantasma, nunca vem nada. Imagina se fosse um evangélico lá numa situação dessa. Na primeira noite ele ia ver tudo, de Exu Caveira, a Zé Pilintra, a Satanás, a tudo.
sendo que não tem nada, é só uma matrix religiosa. Então, essa expansão gospel, ela afeta também o psicológico das pessoas. É por isso que o Caio Fábio, que fez parte desse sistema, ele falou que a maioria das pessoas que são internadas ou fazem tratamentos psiquiátricos são oriundas de igrejas evangélicas. Porque você vê mal, você está mexendo no psicológico daquela pessoa. É que nem você hipnotizar uma pessoa, você começa a bagunçar a mente daquela pessoa, o senso crítico, a percepção de realidade, e a pessoa começa a ficar realmente confusa. Tanto que tem pessoas que seguem meu canal, que já falaram para mim, que depois que começaram a abrir os olhos e enxergar a realidade, elas tiveram problemas para aceitar a realidade. Porque ficaram tanto tempo no mundo de fantasia, que a pessoa fica perdida. É que nem um passarinho que você cria a vida inteira numa gaiola, se você abrir a portinha ele vai ficar confuso. É a mesma coisa, a pessoa fica tanto tempo às vezes presa num sistema, uma matrix, vamos chamar assim, de coisas que não existem, e a pessoa tem uma grande dificuldade depois de lidar com a realidade. Então, eu acho que se a pessoa tiver uma fé religiosa ou crer num Deus, não tem nenhum problema. Eu, por exemplo, eu não sou ateu. Vira e mexe eu tenho que repetir aqui no canal. Eu não sou ateu, tá, Ronaldo? Crer num Deus não tem nenhum problema, desde que essa fé seja no mínimo racional. Agora, o fato de você crer num Deus não quer dizer que você tem que pegar essa bagagem toda que foi criada por homens que só querem seu dinheiro. Quer dizer que por eu acreditar em Deus, eu, Ronaldo, eu tenho que acreditar então em cobra falante? Tem que acreditar num homem que ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe? Não, pessoal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer que por eu crer em Deus, eu tenho que acreditar que esse mesmo Deus me colocou num planetinha cheio de seres espirituais? Para me fazer mal, para me levar ao pecado, e depois, quando eu pecar, eu é que vou para o inferno, não o ser que me fez mal. É o mesmo que eu ser vítima de um golpe de um vigarista, eu chegar na delegacia e falar, doutor, aquele vigarista me enganou. Aí o doutor olhar para mim e falar, tá preso. Em vez de prender o vigarista, prendeu. Faz alguma lógica para vocês? Mas é isso que eles ensinam, tá bom? Então, pessoal, eu já falei isso uma vez no grupo também, eu já vou finalizar, tá? Que uma coisa que me chamou a atenção uma vez, tinha uma pessoa no meu grupo, na época que eu estava, que ela estava com um pouco de depressão. Aí eu peguei e falei, procura um psicólogo, né, tal, ele vai te ajudar, recomendar alguns exercícios, talvez dar algum medicamento que ajude, né, a aumentar a sua, acho que é endorfina que chama, não sei, que ajuda você a combater um pouco a depressão. Aí o que me chamou a atenção, pessoal, é o seguinte, que todos nós, em dado momento da vida, nós também temos problemas mentais. Assim como a gente adoece fisicamente, a gente também adoece mentalmente. Às vezes uma depressão, às vezes uma ansiedade, às vezes um estresse, mas a mente também pode adoecer. Mas só que nós não temos o hábito de procurar profissionais de saúde. Vocês já repararam nisso? Às vezes a pessoa até tem uma ansiedade e tal, não sei o quê, mas a pessoa não procura um psicólogo para ajudar o tratamento dela. É muito curioso, né, que a parcela que procura profissionais de saúde é muito mínima. E por isso que muitas dessas pessoas, elas terceirizam isso para igrejas. Porque a pessoa está com ansiedade, um estresse, sei lá, uma depressão, a pessoa vai na igreja. Porque a igreja começa a fazer isso, ela vai capturando essas pessoas que deveriam estar com profissionais de saúde, mas elas vão pescando essas pessoas. Mas só que quem deveria lidar com isso eram profissionais de saúde, não igrejas. Então a gente percebe isso na nossa cultura e na nossa sociedade, onde boa parte das pessoas, quando adoece mentalmente, eu não estou falando que ninguém é louco nem nada, porque a mente também adoece. A pessoa, quando adoece, ela vai procurar a igreja. Porque a gente não tem o hábito de procurar profissionais de saúde. Entendeu? Então eu acho até curioso isso, porque quando a pessoa procura a igreja, em vez da pessoa se tratar, ela vai só substituir um problema por outro. Porque na igreja, vamos dizer que aquilo é um demônio que está fazendo aquela pessoa ficar com depressão, com ansiedade, não sei o quê. Aí não vai adiantar nada, a pessoa pode até perder um pouco a depressão, mas vai estar acreditando que tem um demônio rodeando ela em todo lugar. Meio complicado isso, né, pessoal? Então eu acho que o impacto psicológico que essa expansão gospel tem feito na sociedade já foi um pouco longe demais, entendeu? Nós estamos vendo pessoas cada vez mais problemáticas, acreditando em coisas que não existem e adoecendo mentalmente. Por isso que eu digo, só com a educação e com a secularização a gente vai ter uma sociedade um pouco mais equilibrada e um pouco mais racional, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like aí, isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Obrigado por ter assistido. Feliz Dia do Trabalhador é para todo mundo. Paz a todos.